aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, esse aqui é o Comics in Code, e bom, hoje eu quero falar aqui sobre esse grande personagem escrito por esse grande roteirista que é o Monstro do Pântano por Alan Moore, beleza? E bom, antes de eu falar aqui da fase do Alan Moore, é interessante eu comentar um pouquinho aqui sobre a fase do Len Wein, que é o que deu origem ao Monstro do Pântano, tá? Isso aqui veio um pouco antes ali da fase do Alan Moore. Opa, caiu aqui. Eu tô com uma colinha aqui do lado, só pra ver, só pra lembrar de tudo que eu tenho que falar aqui, beleza? Mas o que eu quero comentar aqui sobre a fase do Len Wein? Primeiro de tudo, a primeira aparição do Monstro do Pântano tá compilada aqui nesse encadernadinho, Clássicos DC Monstro do Pântano Raízes, volume 1 e 2, publicado aí em 2016 pela Panini. O volume 1 ela publicou em 2013 e não foi pra frente. Depois, em 2016, ela republicou o volume 1 e deu sequência aqui no volume 2. Então aqui são basicamente dois encadernados contendo as edições 1 a 13 da revista Swamp Thing de 1972, e também aqui a gente tem a história da primeira aparição do Monstro do Pântano, que fica na edição de House of Secrets número 92 de 1971, que a gente era inclusive introduzido a um personagem que não é o nosso principal que a gente acompanha. A primeira aparição lá em House of Secrets, a gente acompanha a história do Alex Olsen, que teve uma... Ele acaba sofrendo um assassinato lá e ele renasce como um monstro do pântano, beleza. Só que isso foi legal, foi pra frente a ideia, o personagem ganhou um título próprio, porém foi mudado ali o protagonista, não é mais Alex Olsen, sim Alec Holland. E ele tinha uma esposa, eles estavam trabalhando num projeto pro governo, eles sofrem um ataque, a esposa dele é assassinada, acontece uma explosão, o Alec ele acaba caindo no pântano e morrendo, e ele renasce como uma criatura do pântano super forte, com alguns poderes aí de planta, não conseguindo falar, apenas conseguindo fazer gestos. E cara, por que eu tô comentando aqui a fase do Len Wein antes de partir pro Monstro do Pântano? Basicamente porque aqui a ideia era criar apenas um quadrinho de horror. Então a gente aqui tem a criação dos principais personagens que a gente vai acompanhar aqui no Monstro do Pântano, por exemplo, a Abigail Arcane, que vai ser mais pra frente o interesse amoroso dele. Temos aqui o Anton Arcane, que até nesse momento não tinha o primeiro nome Anton, era só Arcane, que é o principal arqui-inimigo dele, tá? Ele é um cientista malucão lá que faz um monte de modificação genética entre criaturas, homem, animal e tudo mais, tá? É bem bizarro as criaturas que ele cria, bem legal assim. E a gente também tem o Matt Cable, que era amigo do Alec quando ele morreu, e ele quis vingar a morte do amigo, e ele acha que a criatura do pântano, ela tem alguma coisa a ver com a morte dele. É muito legal, tá? Só que depois, mais pra frente, que ele vai descobrir que, na verdade, ele é o Alec Holland, beleza? Na fase do Len Wein, a ideia é só ser um quadrinho de horror mesmo, então, assim, ele é fortão, só que ele não sabe o que ele é ainda, ele enfrenta muita aventura bizarra, ele enfrenta o Arcane diversas vezes, e esse título dele, a fase do Len Wein, ela vai até número 13, tá? Que é onde ele termina a parte de que ele tá escrevendo esse título, porém, esse título eu acho que ele vai até número 24 por aí. Depois disso, o título é cancelado e ele ganha um novo título em 1982, que não é o Alan Moore ainda que tá escrevendo, tá? Mas nesse título aí de 82, a partir da edição número 20, começa o grande mago dos quadrinhos, que é o Alan Moore, escrevendo essa fase sensacional aqui. E cara, logo no começo ele já desconstrói muita coisa que foi feita do Monstro do Pântano até então. Ele tava sendo um personagem um pouco esquecido, assim, tipo... É legal a ideia dele, só que a ideia inicial de ser só um quadrinho de terror com um personagem que é um monstro do pântano, acaba não se sustentando por muito tempo. Ele quis inovar e trazer uma coisa nova pro personagem. Então, logo no começo aqui a gente tem uma fase, um arco de histórias, na verdade, que começa na edição número 20, tá? Isso em 1984, janeiro de 84, e vai até a edição número 34, então da 20 a 34, esse primeiro encadernado aqui da edição absoluta. E esse primeiro arco todo a gente tá lidando aí com o que a gente chama de A Lição de Anatomia, que é a edição número 21 da revista do Monstro do Pântano, o segundo título, tá? Cara, esse é um clássico já consagrado das HQs. Essa lição de anatomia, basicamente a gente vai descobrir, a gente vai fazer uma reviravolta no personagem. O tempo todo ele pensava que ele era o Alec Holland, que morreu e renasceu como um monstro do pântano. Aqui a gente descobre que não, durante uma autópsia que tá sendo feita sobre ele, tá? O que a gente vai ter um vilão mais pra frente chamado Homem Florônico, ele tá fazendo essa autópsia, ele tá sendo contratado por um ricão que é maligno, né? Que contratou ele pra descobrir como é que funciona a fisionomia dele e tudo mais. E aí ele descobre que, na verdade, o monstro do pântano não é o Alec Holland. Ele é uma planta
que pensa que é o Alec Holland. Então, assim, é muito legal porque o tempo todo a gente imagina que é o quê? É um homem que virou um monstro, né? Dessa vez não. Na verdade, esse monstro, que é uma planta praticamente, ela nunca foi um humano. Ela é uma planta mesmo, ele é a vegetação, ele é tipo a consciência da vegetação no mundo. E aqui ele descobre que o único motivo dele pensar que ele é o Alec Holland é por causa que tem uma explicação sobre planárias de quando elas comem umas às outras e elas absorvem a consciência, e é feito esse paralelo de quando o corpo do Alec caiu no pântano, a terra, os vegetais, a própria vegetação absorveu a consciência dele enquanto o corpo dele morria, e essa consciência acabou passando e criando um ser apenas, tá? Então, cara, é muito legal porque faz uma inversão total ali do que a gente estava acostumado. E aqui ele começa a ficar... Cara, ele fica muito desorientado, porque o que mantinha ele com sanidade, querendo ser bom e querendo tentar ajudar os outros, é o fato de que ele pensava que ele tinha uma humanidade. E agora ele acaba de descobrir que não, embora ele tenha consciência, as memórias do Alec e tudo mais, ele não é o Alec. Ele é um ser próprio, e ele nunca foi humano. Então, essa virada é muito legal, sabe? E, cara, aqui daí a gente tem uma parte que o Matt Cable, ele tá em coma, a gente descobre que ele tinha alguns poderes que não são mostradas nessa revista do Monstro do Pântano, você tem que pesquisar por fora. Isso é uma coisa um pouco ruim, tá? Basicamente ele ganha esses poderes por causa lá de uma história com a Patrulha do Destino, que ele acaba tendo um problema... e ele acaba ficando com a mente dele danificada, e depois são feitos experimentos com ele, e durante esses experimentos, para corrigir a mente dele, ele acaba ganhando de volta, ele acaba desenvolvendo esses poderes mentais, que são basicamente, ele sonha e começa a imaginar coisas, e ele cria isso na realidade. É uma pequena manipulação da realidade, não a nível astronômico, obviamente, ele não consegue fazer uma grande manipulação na realidade, mas ele consegue criar pequenas coisas só com o pensamento. É um poder até que legal, bem poderoso, mas assim, é nessa escala menor, tá? Então, e depois disso ele vai acabar sofrendo um coma, e isso vai ser durante o retorno do Arcane, porque logo no começo da fase do Alan Moore, já abre na primeira edição que o Arcane, ele morreu. Ele de fato tá morto. A gente não sabe o porquê. Quer dizer, não é que a gente não sabe, né? Teve um confronto que a gente não vai ver, e o Alan Moore assume a partir desse confronto, e é muito legal isso, tá? Daí... a gente continua com a história de horror. Aqui o Alan Moore pega o horror que o Len Wein estava fazendo e eleva para outra potência, assim. Cara, inclusive o Monstro do Pântano do Alan Moore foi um grande precursor aí para quebrar o Comics Code Authority da época, né? Que proibia vários temas pesados e polêmicos de irem pros quadrinhos. Temas como droga, sexo, religião, essas coisas que eram estritamente proibidas agora estão sendo trazidas aqui. E, cara, jogado na cara, assim, é bem legal. Eu acho muito interessante, inclusive, que tenham temas polêmicos, né? Porque quadrinho é arte, e a arte ela tem que imitar o que tá na vida, né? A gente vai ficar muito limitado se a gente não puder trazer temas que fazem a gente pensar e debater, independente se a gente concorda ou não com o tema. É legal que traga ali a história pra você parar pra pensar sobre, né? Não é legal a história que é só tipo, tem um cara que é malvado por quê? Só porque ele é mal. Ele é malvado porque ele é mal. E esse aqui ele é herói porque ele é do bem. Então é o bem contra o mal, e é isso aí, sabe? Isso é muito genérico, então é muito legal que eles trazem isso. E depois disso, também agora o Monstro do Pântano, com essa nova descoberta dele, ele começa a descobrir que ele tem uma grande extensão dos poderes. Ele aprende a falar, e a partir do momento que ele aprende a falar e ele começa a renascer, ele começa a descobrir que ele pode criar novos corpos, que ele começa ele descobre o que é o verde. O verde é um grande conceito de toda o verde é basicamente a personificação de toda a vegetação, tá? Ela é meio que a entidade responsável por toda a vegetação existente, pela vida. Então, quando a gente fala do verde, a gente está falando dos rios, a gente está falando das montanhas, a gente está falando das flores, do pântano, de tudo, sabe? Então, basicamente, toda essa imensidão em relação a qualquer tipo de natureza, e o Monstro do Pântano ele tem uma conexão, um elo mental com o verde. Então ele consegue sentir o verde, ele consegue se deslocar pelo verde. E, cara, a extensão dos poderes dele começa a ser descoberta aqui, mas a partir do segundo volume que a gente começa a ter uma dimensão um pouco maior dos poderes do Alec Holland. Que aqui, cara, aqui o bagulho já fica muito louco. Aqui começa com aqui, na verdade, a gente tem um arco que muitos chamam de gótico americano, American Gothic. E, cara, aqui a gente tem a introdução do John Constantine, famoso John Constantine, do Hellblazer, né?
E, cara, o John Constantine é um personagem muito amado, muita gente adora o John Constantine. E quem mais pra criar um personagem tão esquisito e legal? E ele é um cara que ele é trapaceiro. Só que ele é um personagem, tipo assim, ele é o tipo de pessoa que tem tudo pra gente odiar, mas a gente acaba adorando o cara mesmo assim, sabe? Ele é enigmático, ele sabe utilizar a magia negra e tudo mais, só que ele não é aquele tipo de personagem que sai usando poderes, ele consegue se safar das situações, ele coloca outras pessoas em risco pra proteger a pele dele e tudo mais, só que ele é um personagem muito interessante. E quem criou ele foi o Alan Moore, tá? Então ele é um ocultista, basicamente. E aqui ele surge com a proposta é o seguinte, né? Ele fala pro Monstro do Pântano, tá vindo uma grande ameaça. Tem um grupo aí de praticantes de magia negra chamado... Eu não sei como é que pronuncia, tá? Escreve-se bruxeria, eu acredito que a pronúncia seja brujeria. É basicamente um conjunto de bruxos de magia negra que estão tentando trazer a escuridão original ou a grande escuridão pro mundo pra conseguir governar. E basicamente, eles obviamente vão conseguir vários benefícios com isso. Só que antes disso, o John Constantine começa a pedir pro Monstro do Pântano auxiliar ele em tarefas por todos os Estados Unidos. Então ele vai viajando de lugar a lugar, por quê? Ele sabe o que é o Monstro do Pântano, ele sabe que ele é um elemental da natureza. Ele sabe que existirão outros iguais ao Monstro do Pântano. E ele promete respostas, porque o Alec Holland tá perdido, ele não sabe o que tá acontecendo. Então ele fala, beleza, eu vou te ajudar, eu vou viajar com você, mas você vai me dar respostas. E ele fala, beleza. Mas ele sempre enrola o Monstro do Pântano. Sempre que ele auxilia o Monstro do Pântano, ele fala, beleza, agora eu quero minhas respostas. Ele fala, primeiro você tem que me ajudar a fazer outra coisa. Ele falou, mas eu acabei de te ajudar. Ele fala, não, mas eu preciso que você faça outra coisa, senão você vai ficar sem resposta. E isso aí vai enchendo o saco do Monstro do Pântano, sabe? Mas, cara, tudo que o Alan Moore vai construindo ao redor desse segundo volume aqui, que a gente tem as edições número 35 a 50, culminando na edição número 50, que é uma edição grandiosa. Lá no primeiro volume já começou a desenvolver alguns personagens do universo místico da DC, por exemplo, o Desafiador, o Deadman, ou também o Vingador Fantasma, que é o Phantom Stranger. Mas aqui agora, isso envolvendo também Inferno, que ele desce no Inferno para resgatar a Abigail Arcane, tá? A Abigail, que foi introduzida lá na fase do Len Wayne, ela basicamente se torna o par romântico do Monstro do Pântano. Quando o Matt Cable fica em coma, ela já estava com um relacionamento muito desgastado com ele, eles estavam praticamente se separando, e ela começa a ficar próxima do Alec, né, do Monstro do Pântano, e eles começam a desenvolver um relacionamento aqui. Então, assim, eles estão juntos já aqui nessa parte, e é muito bonita o começo do relacionamento deles, é muito legal, assim. Daí, cara, depois disso, nessa parte do que já surge o Constantine, que o Monstro do Pântano começa a enfrentar algumas ameaças maiores, ele começa a descobrir a mais da imensidade dos poderes dele. Que ele consegue, por exemplo, se deslocar por vários lugares do planeta apenas pela consciência através do verde, que ele consegue crescer novos corpos com muita facilidade, então ele cresce um novo corpo e abandona uma casca do corpo anterior de onde ele partiu. E aqui também a gente tem algumas histórias muito legais sobre, por exemplo, questões de jogar lixo radioativo em rios e contaminar pessoas, e o sofrimento que isso causa para algumas pessoas. Temos questões de mulheres sobrecarregadas com tarefas domésticas e que acabam pirando e se tornando... Aqui é feito um paralelo com um lobo, né? Que uma mulher, ela é cobrada pela sociedade que ela deve isso, ela deve fazer aquilo, ela tem que ser isso, principalmente para questões domésticas, para como é que você vai deixar o seu homem sem janta na sua casa. E, cara, é muito legal essa análise que ele faz, assim, sobre uma estrutura extremamente machista que a gente tem. E pensando que isso aqui é 1985, 86, né? Então, cara, tem uma história aqui de um comparativo com animais, que a mulher se torna um lobo porque ela acaba surtando, ela não aguenta, tem algo que acontece que é a gota d'água pra ela, e é muito foda também. E ele não abandona o horror, tá? Só que aqui, agora, a gente sai um pouco do horror e fica muito mais no misticismo, muito mais a questão de bruxaria, de magia negra, e é muito legal também, cara, é sensacional. A edição número 50, que é o ápice mesmo da grande escuridão e de vários demônios e seres mágicos e entidades mágicas e cósmicas tentando lutar contra a escuridão. Aqui a gente tem o Espectro, tem o Senhor Destino, cara, tem muita coisa. Então, assim, toda a comunidade mágica da DC tá aqui. E o desfecho, a conclusão da grande escuridão, cara, é muito, assim, não tem um desfecho na porradaria, não espere porradaria aqui, mas, cara, é muito legal a sacada do Alan Moore pra questão do que é o bem, o que é o mal, por que existe o mal.
E a Grande Escuridão, ela já é tratada ali como se fosse a pior coisa que existe, é rejeitada, ela é má, mas por que ela é má? Ela quer entender, basicamente, ela tá revoltada, que antes ela só existia ela, e quando surgiu a luz, ela basicamente ficou escondida, e agora que ela é trazida de volta, ela quer saber o que aconteceu com o Cosmo durante todo esse tempo, o que aconteceu com todo o universo. Eu quero aprender as coisas, só que eu tô sendo taxada como uma coisa horrível. Ela quer entender o que é o mal. Cara, é muito foda, é muito legal. Assim, o Alan Moore é doente, só dá pra falar isso. E agora, acabando esse segundo volume, a gente entra aqui no terceiro e último, tá? Que também é da edição absoluta da Panini. E nesse terceiro e último volume aqui, Monstro do Pântano, volume 3, tá? A gente tem as edições número 51 a 64, que conclui a fase completa do Alan Moore. No título do Monstro do Pântano, ele escreveu da edição número 20 a 64, foram bastante edições aí, foram 3 anos de publicação, tá? E aqui, cara, a gente já começa o seguinte: durante esse tempo que ele tava auxiliando Constantine e lutando contra a Grande Escuridão, a Abigail Arcane, ela vai presa porque alguém flagra ela, um fotógrafo tira uma foto dela em um momento íntimo com o Monstro do Pântano, lá no pântano, né? E ela acaba sendo presa por tá tendo... É como se fosse uma lei que aplica-se como se fosse um tipo de zoofilia que ela tá praticando com o Monstro do Pântano, sendo que ele é uma planta, ele não é um animal, né? As pessoas não conseguem entender e acham que isso é algo extremamente obsceno. Como que uma pessoa tá tendo relação com um monstro, sabe? Isso é uma coisa absurda. E ela trabalhava cuidando de crianças que precisavam de necessidades especiais, autistas e tudo mais. Ela perde o emprego dela, ela é humilhada publicamente, ela vai presa, ela acaba fugindo, porém ela vai pra Gotham e em Gotham ela é presa. O Monstro do Pântano, quando ele finalmente retorna pra casa, ele vê que ela foi presa em Gotham e ele fica maluco. Ele vai pra Gotham. Ele faz um alvoroço, assim, na cidade. Ele bota pra mostrar pra cidade quem é que manda. Fala assim: olha, vocês são poderosos, eu sei que vocês têm o Batman, mas assim, eu sou a natureza. Eu sou a terra, eu faço montanha subir, eu faço o que eu quiser. Cara, o que ele faz com a cidade? Ele deixa a cidade no caos. Ele começa a brotar inseto, fungos, e ele começa a crescer árvore no meio da cidade, quebrando as ruas. O poder dele é imensurável aqui. Ele controla toda a vegetação, clima, de tudo, sabe? Tudo que envolve a natureza ele tem controle. E aqui ele já tem esse controle dessa extensão dos poderes dele. Só que daí a cidade vai ceder e vai entregar a Abigail pra eles ficarem juntos, e nisso o Lex Luthor tava planejando lá uma maneira de matá-lo, e ele consegue exatamente, ele dá um tiro lá no Monstro do Pântano com uma arma especial, e ele acaba morrendo, né? Todo mundo acha que ele morreu, e a gente descobre que na verdade ele não morreu. A consciência dele foi desconectada do verde no planeta Terra. Ele é lançado para uma outra galáxia mesmo, cai num planeta azul, e aqui a gente começa a última fase do Alan Moore, que é o seguinte: ele tentando voltar pra casa estando do outro lado do universo, tá? E ele começa a passar por vários planetas, e aqui a pegada não é mais mágica, a pegada é sci-fi, é uma ficção científica cósmica espacial. Então aqui a gente vai ter uma história com Han e Thanagar, e envolvendo Adam Strange. Aqui a gente tem Thanagarianos, cara, é muito massa esse arco, acho que são 2 edições ali com Adam Strange. A gente vê nesse planeta azul que ele falou, que eu falei pra vocês, ele acaba tendo que se acostumar com a vegetação do lugar. E nesse planeta azul, ele tá extremamente sozinho, então ele começa a enlouquecer, porque ele tem uma pessoa que ele ama, e ele tá completamente sozinho naquela vegetação. E ele começa a descobrir que cada vez que ele vai pra um planeta, a fisionomia dele muda, a cor dele muda. Em alguns planetas ele é verde, outros ele é azul, outro ele é vermelho, porque vai depender da vegetação daquele planeta que ele tem que se adaptar e crescer um novo corpo. Mas ele consegue fazer isso. A gente tem uma história aqui com dele, depois que ele sai de Han, ele vai pra cara, tem uma história aqui que é muito bizarra, tá? Que é a edição número 60, ela é de 87, e, cara, ele basicamente encontra uma máquina que tem uma consciência viva, que é uma inteligência artificial que tá viva. Ela praticamente abusa do Monstro do Pântano, ela praticamente estupra ele pra procriar e ter mais... ela é uma máquina, né? Então ela não tem muito essa consciência do que é consentimento, mas o que ela quer saber é de procriar várias pequenas máquinas iguais a ela. E como que ela faz isso? Ela consegue pegar a consciência do Monstro do Pântano vagando pelo espaço, e ela acaba utilizando... Ela cresce um corpo pra ele e utiliza o corpo dele pra procriar e ter outras ramificações dela pelo universo.
É uma edição extremamente bizarra, ela te dá uma agonia lendo assim, mas cara, os desenhos e a maneira que é descrito tudo assim é muito bem feito. Isso é um trabalho genial. Se ela causa esse mal-estar em você, é porque o cara conseguiu passar essa emoção do desespero do monstro do pântano sozinho no espaço, sem saber o que fazer, querendo chegar pra pessoa que ele ama, sabe? É uma história assim que você fica refletindo por bastante tempo. É muito louco, cara. E depois disso tem uma história lá envolvendo o Lanterna Verde Madfield, que eu também não conhecia, tá? Ele é um Lanterna Verde muito famoso lá no pré-crise, que basicamente o planeta dele é composto por pessoas vegetais. Todo mundo é um vegetal no planeta. O monstro do pântano vai pra lá, e a hora que ele vai crescer um corpo, ele não sabe que todo mundo já tem uma consciência coletiva por serem vegetais. E ele cresce um corpo que ele mescla todo mundo no corpo dele, fica uma bagunça. É muito legal o conceito também, tá? E aqui, então, assim, o Alan Moore ele passa por muita coisa. Tem uma história sobre os novos deuses que é sensacional. Os novos deuses é a fonte. Dá pra ver o Alan Moore ali claramente homenageando Jack Kirby pelo Quarto Mundo, tá? Cara, é muito legal isso aqui. Daí ele finalmente volta pra casa e a gente tem o fim desse run. E a gente tem mais uma história ainda, que é aquela história clássica do Superman, de DC Presents número 85, publicada em 1985, que o Superman ele acaba sendo infectado por um fungo kryptoniano, e esse fungo deixa ele maluco, ele começa a entrar ele começa a ficar psicótico, começa a destruir tudo, e o monstro do pântano acaba entrando na consciência dele pra ajudar ele a se livrar da infecção do fungo, sabe? É muito legal. O monstro do pântano não faz nada, ele não luta com o Superman. Ele consegue ajudar o Superman a se livrar do fungo de outra maneira, é muito massa mesmo. Então, assim, o que o Alan Moore faz, ele pega o personagem que era simples, né? Ele era um monstro feito do pântano, que ele era fortão, e enfrentava criaturas muito bizarras. Agora, ele levou ele pra uma outra potência. Ele mudou a identidade do monstro do pântano por um jeito muito legal. E, cara, você gosta de Sandman? Eu ainda prefiro a Sandman, tá, do que Monstro do Pântano, só que muita coisa, mas muita coisa de Sandman, o Neil Gaiman se inspirou aqui. Caim e Abel, o Matt Cable, o amigo dele que fica em coma e que eventualmente vai acabar morrendo, é o Matthew, o corvo do Morfeu. Então, cara, tem muita coisa que ele puxa daqui. Cara, assim, tem muita coisa que você vai lendo que você fala, caraca, eu lembro disso aqui, porque eu vi isso em Sandman, que foi de onde o Neil Gaiman puxou. Aqui a gente também tem um crossover com Crise das Infinitas Terras, só que o Alan Moore, ele não quer fazer uma história muito super-herói, porradinha, popopô, ele foge disso, sabe? Ele consegue passar todo o clima de desespero da crise, mas sem ter a parte de super-heróis, tá? Não tô falando que isso é ruim, mas não é a proposta aqui desse quadrinho, e o Alan Moore, embora obrigado pela cronologia a envolver esses personagens, ele faz isso de uma maneira muito legal. Tipo assim, parece que é completamente desconectado do universo DC, mesmo você vendo o Batman em algumas edições, mesmo você vendo o Superman em algumas edições, não parece que se passa no mesmo universo por causa do tom que ele dá pra isso aqui. Cara, isso aqui é sensacional, não tenho o que falar assim, pra mim, o que eu menos gostei dos 3 volumes foi o terceiro, porque eu acho que a pegada mística, ela combina mais com o Monstro do Pântano do que a científica, mas é muito legal a parte científica, a qualidade não cai em momento algum, ela se mantém constante, assim, sabe? É muito bom. Só que o que eu mais gostei foi o segundo, que é quando tem o John Constantine, e também toda a questão da grande escuridão e os personagens místicos da DC se unindo ali pra uma grande guerra. Foi o que eu mais gostei, assim, que eu achei sensacional. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, tá? Eu queria trazer esse conteúdo aí sobre o Monstro do Pântano. Muito obrigado e até mais.